Você já se assustou ao reparar que o preço de alguma coisa subiu? Ou melhor, de quase tudo? Por que cada ano que passa o seu dinheiro vale menos? E se os preços em vez de subirem começassem a cair, isso seria bom? Bem-vindo ao Tempo e Tesouro, e hoje eu vou te explicar o porquê os preços sobem e descem. Você vai ao mercado e compra um saco de arroz por R$ 25. No ano seguinte, o mesmo saco de arroz, da mesma marca, está 27. Você já se perguntou por que isso acontece? Ao longo dos anos, você percebe que é necessário cada vez mais dinheiro para se comprar as mesmas coisas. Esse é um cenário o qual você já está acostumado, pois desde criança as coisas são assim. Então você apenas aceita que essa é a realidade e vive a sua vida sem dar muita bola para esse fenômeno. Isso nada mais é do que inflação. A inflação nada mais é do que o aumento no valor de produtos e serviços, como no caso do arroz. Se você assistiu o meu vídeo sobre economia, você sabe que as decisões do governo geram impacto na vida de milhões de pessoas. Mas não só isso, uma decisão de várias pessoas comuns também podem acarretar grandes consequências. Inúmeros países do mundo têm esse fenômeno. Não pense que é só o nosso. E por incrível que pareça, existem nações cujo índice de inflação é extraordinariamente maior do que o do Brasil. Por exemplo, o Líbano, a Turquia, o Sri Lanka, o Haiti e entre outros que existem. Mas vou te contar o que causa esses aumentos elevados. Primeiro fator é demanda excessiva. Quando um determinado tipo de serviço ou produto começa a ser muito procurado pela população, pode acontecer de seus preços subirem. Por exemplo, durante a temporada de turismo, em destinos populares, a alta procura por quartos de hotel, restaurantes e transportes pode gerar aumento nos preços. Isso ocorre porque a disponibilidade desse serviço não é infinita, e as empresas tendem a aumentar os valores por algumas razões. O hotel tem uma quantidade limitada de quartos disponíveis. Sendo assim, como uma forma de racionar e evitar esgotamento, o preço das reservas aumenta, desincentivando a procura e segurando os quartos para aqueles que estão dispostos a pagar mais pelo serviço. Essa regra se aplica também aos restaurantes e às empresas de transporte. Inflação de custos. Por exemplo, se o governo aumenta o imposto sobre os combustíveis, diversas empresas que utilizam desse produto como matéria-prima terão um aumento nos custos de produção. Quando um custo para produzir um produto ou prestar um serviço aumenta, os produtores geralmente repassam esse custo ao consumidor para cobrir as despesas. Isso vai desde o jardineiro que precisa reabastecer o seu maquinário até grandes companhias que também precisarão aumentar os seus preços. Um grande produtor rural, que produz uma grande quantidade de algum tipo de alimento, aumentará o preço ao vender para o supermercado. Ao contratar uma empresa para buscar os produtos diretamente do produtor, a empresa de transporte repassará o valor do transporte ao supermercado, incluindo o custo do combustível. Sendo assim, o mercado paga a mais tanto para o produtor quanto para a transportadora, e esses custos são repassados para os compradores finais. Expectativas. Nesse caso, quando há uma crença de que os preços podem aumentar, as empresas podem elevar seus valores mesmo antes que a inflação ocorra de fato. Ou quando a população acredita que o preço de algum produto específico possa aumentar ou acabar, começa a comprar exageradamente, gerando uma escassez e aumentando os preços. Impressão de dinheiro. Imprimir dinheiro pode gerar bastante inflação, porque aumenta a quantidade de dinheiro na economia sem um aumento correspondente na oferta de bens ou serviços. Além disso, a desvalorização da moeda e a perda de confiança podem subir a inflação também. Desastres naturais. Desastres naturais podem gerar inflação ao reduzir a quantidade de bens e serviços no mercado, causando danos à produção agrícola, industrial e à infraestrutura necessária para armazenar e distribuir. A combinação desses fatores pode levar a um aumento nos preços, impactando a economia de forma significativa. Inflação importada. Aumento dos preços internacionais. Se os preços de bens e serviços importados aumentam, isso pode refletir nos preços domésticos, especialmente em economias dependentes de importações. Entendeu esse fenômeno de aumento de preços que reduz seu poder de compra? Mas será que é possível o contrário? E com isso nós entramos na deflação. Deflação nada mais é do que a redução do preço de produtos e serviços, ou seja, a mesma quantidade de dinheiro passa a comprar mais coisas.
Embora isso possa parecer positivo à primeira vista, a deflação pode ter consequências negativas para a economia. Mas há exemplo de países que passaram por esse fenômeno? Sim. O Japão é um grande exemplo de uma nação que luta contra a redução de preços constante. Desde que passou por uma grande crise financeira nos anos 90, a economia japonesa entrou em um longo período de estagnação que tem gerado deflação. Essa bolha foi caracterizada por um rápido aumento nos preços dos ativos, como imóveis e ações, seguida por um colapso abrupto. Quando a bolha estourou, muitas famílias e empresas japonesas perderam grandes quantidades de dinheiro, levando a uma queda na confiança do consumidor e nos gastos. Com a perda de riqueza e incerteza econômica, as famílias japonesas tornaram-se mais cautelosas com seus gastos. Em vez de consumir, elas começaram a poupar mais. As empresas, enfrentando um ambiente econômico incerto e menos procura pelos seus produtos, reduziram os investimentos em novas fábricas, em equipamentos e em tecnologias. Muitos projetos de expansão foram adiados ou cancelados, contribuindo para a estagnação. A deflação criou um ciclo vicioso, com a expectativa de que todos os preços continuariam a cair constantemente. Consumidores e empresas adiaram gastos e investimentos esperando que os preços caíssem ainda mais. A luta do Japão contra a deflação ilustra como esse fenômeno pode ser complexo e difícil de superar. Apesar das várias medidas adotadas, incluindo políticas monetárias e fiscais agressivas, a deflação no Japão persiste como um desafio econômico significativo. A experiência japonesa destaca como os efeitos profundos e duradouros que a redução dos preços pode ter em uma economia. Tá bom, mas o que pode levar à deflação? Redução de consumo. Se as pessoas ou empresas param de consumir ou gastar, a demanda por bens e serviços cai, ocasionando a queda de preço. Aumento na capacidade de produção. Leva ao aumento de uma oferta e também ocasionando a redução de preços. Aumento da taxa de juros, levando ao desencorajamento de consumo e investimentos. Por esses e outros motivos, pode acontecer a deflação. Por outro lado, a inflação, quando mantida em níveis moderados e controlados, podem ser benéficas para a economia. Uma inflação moderada incentiva o consumo e o investimento, e evita adiamento de compras. Além disso, a inflação controlada é um sinal de que a economia está crescendo e se ajustando às mudanças da demanda e da oferta. Agora, se a inflação pode ser benéfica em níveis controlados, o que dizer da desinflação? A desinflação refere-se à queda da taxa de inflação, ou seja, quando os preços ainda estão subindo, mas a um ritmo mais lento. Isso pode ser um sinal de que a economia está se ajustando de maneira saudável e pode indicar uma transição para uma situação econômica mais equilibrada. Compreender esses conceitos é fundamental para entender como funciona o mundo que te cerca. Entender quais os motivos por trás de uma medida ou uma decisão do governo e como elas podem te ajudar ou te atrapalhar. É o olhar além do preço que está estampado na prateleira e compreender mais a fundo como o mundo influencia nas suas decisões e seu padrão de vida. Esse foi mais um vídeo do Tempo e Tesouro. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa seu gostei.